Você já se viu numa situação onde você colocou tanta energia em algo, seja na forma de tempo, emoções, dinheiro, que depois, mesmo que a situação tivesse se tornado insustentável, você sente muita dificuldade de sair dela? Isso é comum. Estudiosos chamam isso de falácia do custo irrecuperável, que é justamente isso. Você olha tanto para o passado, para aquilo que você já se investiu, que você tende a ficar mirando no futuro o resultado daquilo que você já investiu, sem observar no presente aquilo que realmente está acontecendo. E às vezes você não toma a melhor decisão, que pode ser sair da situação em que você se encontra. Uma das causas disso é o apego àquilo que a gente já colocou de investimento na situação. Por exemplo, os estudiosos olham para isso como uma das irracionalidades numa decisão de investimento de risco. Às vezes a pessoa colocou muitos recursos financeiros em um investimento, na expectativa de um retorno, e mesmo quando o investimento começa a dar errado, ela continua colocando recursos naquele investimento e vai se afundando ainda mais, na expectativa de recuperar aquilo que já colocou, e a situação só se agrava. Mas isso não serve apenas para investimentos financeiros. Isso pode servir para um relacionamento disfuncional, no qual você já ficou por muito tempo e tem expectativa de que aquele relacionamento melhore. Isso pode servir para algum objetivo pessoal, onde você coloca muito esforço e mesmo que aquilo ali não está te dando resultado, você continua colocando esforço por conta de todo o esforço que você já colocou, até para uma carreira que às vezes você não se identifica com ela, mas já investiu muito naquela carreira, e não encontra forças e coragem para talvez fazer uma transição de carreira. Uma das principais causas disso é o apego. E por que a gente tem apego, né? É justamente por esse receio de perder tudo aquilo que a gente já investiu. As filosofias orientais, em especial o budismo, há uma segunda nobre verdade que fala que uma das principais causas do sofrimento é o apego. E a forma de se livrar do sofrimento e da roda de encarnações que o budismo acredita é a prática do desapego. Mas talvez o desapego seja algo até, de certa forma, que a gente tem uma certa resistência, porque a gente costuma interpretar o desapego como não se quer ter desejos das coisas, né? E para nós, meros mortais, que talvez não tenhamos atingido esse nível de evolução do total desapego, isso pode se tornar muito desafiador, muito difícil. Por isso eu gosto muito da expressão não apego. Essa expressão não apego significa você desfrutar da situação enquanto você a tem, né? Mas se chegar a um ponto em que você precisa sair da situação por alguma razão, não sofrer com isso, né? Eu até, numa história que eu escutei de um amigo meu com quem eu estava conversando outro dia, eu vi um bom exemplo dessa prática do não apego. Ele contava que o pai dele investiu $90 mil num carro de luxo. $90 mil para o pai dele era um bom dinheiro. Mas depois de alguns meses, acho que em torno de 9 meses, o pai decidiu se desfazer do carro e nisso ele perdeu $30 mil num espaço relativamente curto. E aí ele questionou o pai: poxa pai, mas você comprou o carro há poucos meses e agora já perdeu $30 mil porque não quis mais estar com o carro. Ele disse: filho, enquanto eu estive com o carro, eu desfrutei do prazer de ter aquele carro que eu desejava. Mas chegou um momento que o carro se tornou incomodação para mim. Eu não poderia levar o carro em qualquer lugar, eu tinha que ter muito cuidado com o carro, e aquilo acabou se tornando um incômodo. Então, eu decidi me desfazer do carro. Mas durante o tempo que eu estive com o carro, ele me atendeu bem, ele satisfez o meu desejo. Então, eu gastei $30 mil para desfrutar do prazer de ter aquele carro por aquele período. Eu vejo nisso um bom exemplo de não apego, né? Desfrutou do momento enquanto poderia e depois não sofreu por tudo aquilo que ele colocou de investimento para ter aquele carro. Isso me faz lembrar uma frase de um psiquiatra austríaco, o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido. Esse psiquiatra foi alguém que sofreu os grandes desafios de ter sido prisioneiro num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E depois disso ele fundou a logoterapia. O nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl tem uma frase que diz o seguinte: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação não é boa, mude-a. E se não pode mudar a situação, mude a si mesmo. Esse é um bom exemplo de resiliência, de seguir em frente sem ficar insistindo em algo que não está dando muito certo.
Na medida em que as coisas vão acontecendo, você vai se adaptando, seja mudando para uma nova situação ou até mudando a si, você não pode mudar a situação, como aconteceu com ele durante os tempos em que esteve como prisioneiro num campo de concentração. Então é isso, né? Para você vencer a falácia do custo irrecuperável, é buscar praticar um não apego, entender que na vida as coisas, a natureza das coisas é ser transitória, nada é permanente. Como nada é permanente, em algum momento aquilo pode terminar. Inclusive, aquilo que você já investiu de energia, seja na forma de tempo, de emoções ou dinheiro, em uma situação que já não faz mais sentido permanecer nela, inclusive um investimento, um relacionamento, uma carreira, seja qual for a situação. Então, o que essa reflexão te traz? Conta pra gente, compartilha aqui, se você achou legal, para pensar mais a respeito, salva, ou manda para alguém que você acha que pode ser útil essa reflexão. No self, a revelação. No supra-self, a transformação.